Muito se ouve falar aqui na internet sobre a utilização do BIM, Building Information Modeling, né? Essa nova modalidade de usar a tecnologia a favor dos nossos projetos. E eu não sei se você viu, mas recentemente eu postei um vídeo aqui onde eu comparei a utilização do Revit, que é um software BIM, em relação ao AutoCAD, quais os benefícios, o que eles têm em comum, enfim, todas essas questões. Então, se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você ficar ligado e também poder assistir esse vídeo depois que esse vídeo aqui acabar, certo? Meu nome é Jefferson Sandrin e eu sou arquiteto. Eu ajudo arquitetos a trabalhar com mais produtividade e mais qualidade nos seus projetos. E aí, a gente ouve aqui na internet que o BIM ele foi desenvolvido para fazer projetos de arquitetura, projetos de engenharia, projetos de infraestrutura, projetos de grande porte, que ele está sendo utilizado em licitações públicas, que ele tem economizado várias coisas, mas a gente não vê ninguém falando sobre a utilização do Revit em si, não propriamente dito, em pequenos projetos. E aí eu direto recebo lá no meu Instagram perguntas se dá para usar o Revit em projetos menores, se eu posso utilizar o Revit para projetos de interiores, para projetos de reforma, porque eu sei da realidade de outros arquitetos. Eu sei que nem todo arquiteto, nem todo escritório de arquitetura tem grandes projetos o ano todo. Eu tenho um escritório de arquitetura e eu sei como é isso. Às vezes a gente vai fazer um projeto bem pequeno, um quarto de bebê, um banheiro, a reforma para um parente. Outras vezes vai chegar um projeto de uma residência de médio alto padrão, e aí você vai ter ali algo mais robusto, com mais soluções e tudo mais. E outras vezes pode ser também que chegue para você grandes projetos, para trabalhar como coautor, né, no desenvolvimento de um mercado, de um shopping, de uma escola, de uma instituição, enfim. A gente tem diversos arquitetos, diversos profissionais no mercado atuando em diversas frentes. Mas, como eu disse, a gente ouve falar pouco sobre a utilização do Revit em projetos pequenos, não é mesmo? E aí, por isso que eu decidi trazer esse assunto aqui para dentro para nós discutirmos. Então, o primeiro ponto que eu acho legal da gente trazer e discutir é o que é um projeto pequeno para você. Se a gente parar para pensar, pode ser na metragem quadrada, pode ser pequeno na complexidade que ele tem, ele pode ser pequeno na equipe que você vai envolver para colocar, para desenvolver aquele projeto. Então depende muito. Eu não gosto de taxar os projetos pequenos de projetos com metragem quadrada baixa. E eu vou te mostrar o porquê ao longo dessa aula aqui também. Vou te mostrar como um projeto que vocês podem chamar de pequeno, que é um banheiro, pode trazer uma complexidade grande e você pode usar esse projeto pequeno que você tem como um caso de estudo para quando você tiver projetos maiores. Como eu te disse, o objetivo aqui é que você trabalhe com produtividade e não deixe de lado a qualidade dos seus projetos. Muita gente faz isso, esquece ali que trabalhar com produtividade, entregar com velocidade, ter eficiência, demanda também uma qualidade dos seus projetos. Afinal, nós arquitetos, o cliente, a mão de obra, o seu fornecedor gosta de ver coisas bonitas, né? Quanto mais bonito for o seu desenho, mais fácil a leitura desse desenho, quanto mais didático, menos dor de cabeça você tem na obra e também você não precisa ficar explicando e mastigando aquele seu projeto. Então, acho que a gente fica alinhado aqui para começar essa aula que um projeto pequeno não é um projeto de metragem quadrada baixa. Por mais que eu vá mostrar um desses sim ao longo desse vídeo. Então, já deixa anotado aí. E eu vou, não sei se você conhece a minha didática de fazer vídeos aqui no YouTube, eu sempre trago um assunto, discuto ele levemente aqui e depois a gente vai para dentro do Revit. Eu compartilho a minha tela para você ver realmente como tudo isso foi feito, fechou? Então, nós vamos analisar agora aqui. Eu peguei esse daqui, ó. É um projeto, se você olhar, ele é minúsculo. Minúsculo assim, porque é um simples banheiro. Vou até esconder as paredes para você ver ele aqui, ó. Então, a gente vê que é um projeto bem enxuto de um banheiro e foi feita a reforma deste ambiente aqui. Mas você pode dizer, e aí, será que valeria a pena eu usar o Revit num projeto desse porte aqui, ó? De um simples banheiro. Será que eu teria muito mais produtividade fazendo isso no Revit?
Ou eu deveria usar o AutoCAD e o SketchUp? E agora que nós vamos tirar essa dúvida. O primeiro ponto que eu gosto de ressaltar é na questão de montagem de planta baixa. Quando a gente vem aqui e a gente tem a planta baixa, eu sempre faço várias fases. Na primeira fase, eu monto a planta baixa daquilo que existe. É como se fosse um as-built do nosso banheiro ali. E para você ver, realmente ele é bem simples, né? Então, ó, tenho aqui o as-built. Mas eu gosto, então, de trazer as outras fases do meu projeto. Como é um projeto de reforma, eu duplico esse meu projeto e crio novas fases. E aí, a partir disso, eu começo a trabalhar os meus elementos. Então, nesse caso, eu vou pegar esse piso e eu vou demolir ele. Por isso, que na minha fase de demolir, ele já aparece aqui, ó, como demolido. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui na fase existente, selecionei esse meu piso e disse aqui para ele, ó, que ele foi criado na fase existente, na fase 01, no as-built, e foi demolido na fase reforma. Quando eu venho na minha fase reforma, olha aí o meu banheiro, já o piso todo demolido. Mas como você pode ver, eu também fiz a demolição da parte de fora do meu projeto. Ó. Então, ele mostra que ambos estão demolidos. Além disso, o que mais foi demolido? A gente vai remover o box que tem lá. Vamos também tirar o chuveiro, vamos tirar a bacia sanitária, a cuba com coluna, a parede, a porta e nós vamos demolir aqui, ó, 13 centímetros de parede. Então, veja bem, como eu sei que eu estou demolindo 13 centímetros de parede e não 14? É aqui que o Revit começa a ganhar uma velocidade muito grande no momento que você vai estar trabalhando com ele. Por isso que eu falo, não é o projeto pequeno de metragem quadrada que vai te incomodar ali, que você tem que ficar no CAD e deixar só o projeto grande. Olha que legal isso aqui. Isso aqui não foi o Jefferson que definiu, eu vou colocar uma porta de 80 centímetros e ali eu vou precisar demolir 13 centímetros a mais da parede que tem hoje. Não foi eu que previ isso. Eu só decidi colocar uma porta maior. E aí eu passei para o programa todas essas informações. Eu tenho uma planta, tenho ali uma parede que supostamente ela é maior do local que eu quero colocar uma porta, então eu disse pro programa, ó, para colocar essa porta você tem que fazer alguma coisa aqui para mim. E ele disse, entendi, então eu tenho que demolir esse pedacinho de parede para caber a sua porta. Exatamente. Então nesse caso aqui foi isso que nós conseguimos visualizar. Foi feita essa demolição, mas nada de forma manual. Quando eu venho na minha fase aqui, ó, de construir aqui em cima, eu disse para o programa que eu quero construir uma porta de 70 centímetros. E ela tem que ficar afastada 10 centímetros aqui, ó, da minha parede. Nesse caso, nesse momento, o Revit entendeu que ele deveria demolir 13 centímetros para caber, para ajustar as minhas necessidades. Então foi assim, nesse momento, que a gente fez a demolição dessa porta. Se eu não tivesse colocado essa porta, eu vou excluir ela, veja que o programa ele nem vai demolir aquilo ali, porque não faz sentido ele demolir essa parede aqui. Então, a partir do momento que a gente coloca aquela porta, ele entende que sim, tem que ser demolido, porque a gente está construindo um novo elemento. Então, ó, essa aqui é só uma representação em planta daquilo que a gente está fazendo. E aqui eu parto do princípio de que eu já ganhei muito tempo e muita produtividade dentro do programa, porque eu tenho duas fases nesse início. É a fase de as-built e a fase de demolir. O próprio programa já colocou ali, ó, de forma filtrada, aquilo que está saindo do meu projeto e aquilo que existia. Então, eu posso depois gerar uma tabela e já vou ter tudo quantificado. Piso, bacia sanitária, peças hidrossanitárias, metais, paredes, elementos como box e portas. Então, ele já vai filtrar isso para mim porque ele já está trabalhando nessas fases. Ele já está encaixando ali, ó, nos blocos que ele tem dentro dele, aquilo que está sendo demolido e o que existia. Então, aqui eu já vejo um ganho de produtividade muito grande, porque não é a gente que tem que ficar pensando nos mínimos detalhes, né? Então, você coloca uma porta maior, o programa já faz a demolição ali e deixa o vão maior para você colocar aquela porta. Se você quer colocar uma nova janela, ele vai fazer a demolição ali daquele espaço e vai aumentar o espaço para você. Então, aqui a gente, só nesse pequeno detalhe, a gente já ganha uma produtividade muito grande. E aí nós temos, depois disso, uma outra fase, que é a fase de construir. Então, você tem lá o seu banheiro, ele foi totalmente demolido e agora ele vai ser construído, né? Vai trazer os novos materiais.
E é aqui que entra também a criação de fase. Então, ó, eu tenho a planta do construir. E olha aí que legal. Nesse momento, o programa aqui ele já entende que a gente está construindo. Quando eu venho e seleciono aquele meu piso, ó, vou pegar ele aqui para você ver. Peguei o meu piso aqui, ó, selecionar ele aqui. Tem o piso aqui de concreto desempenado, que eu não quero. Então, eu vou usar os filtros aqui para chegar próximo ali do meu piso. Venho aqui, pego ele aqui, ó, somente o meu piso. Então, eu tenho aqui que eu tenho um porcelanato de 90 por 90. Nesse caso, como que o Revit sabe que isso foi colocado? Aqui do lado, ó. Então, ele foi criado na nossa reforma e ele não foi demolido? Não, porque eu criei ele na fase da nossa reforma. Para que eu iria demolir esse piso? Se ele já está ali, é isso que eu quero na minha fase final. Eu quero que fique assim. Então, nesse caso, ele manteve ali e deixou para a gente. E aí, ele já filtrou também. Então, além desse piso, o que mais? Foi colocado uma nova bancada, a gente vai instalar uma soleira aqui, ó, de transição entre os pisos, a gente vai ter uma nova bacia sanitária deslocada ali, ducha higiênica, então as louças e os metais também aparecem nesse caso aqui, ó. Inclusive o box foi colocado. Mas veja que nessa planta a gente não perde muito tempo especificando medidas, detalhes, nem nada do tipo, porque o objetivo aqui é trazer clareza para o nosso projeto. Por mais que ele seja um projeto pequeno, tá? Em metragem quadrada. Então, o pedreiro, o mestre de obra, o empreiteiro que vai ler aquele seu projeto, ele já sabe, ó, ele tá vendo 3 plantas nesse primeiro momento. A planta do existente, bateu o olho, o cara crachá ali naquilo que ele tem, opa, é isso que tem aqui no meu banheiro, é isso que eu estou vendo aqui. A próxima planta, toda amarela, já identificado aquilo que vai sair, então ele olha e vê já até os vãos que ele tem que aumentar, entendi o que vai acontecer, e aí ele cai na terceira planta, uma planta vermelha, que chama mais atenção, que mostra aquilo que está sendo construído. Como é o caso aqui, tem vários elementos, mas também tem aqui ó, um pedaço de parede que foi colocado, porque foi inserida uma nova porta aqui e criou-se a boneca dessa nossa porta. Então, muito legal, e aí a gente já tem esse ganho aqui, ó, visual. Você acredita nesse momento que a gente tem mais qualidade do que em outros softwares? Eu acredito que sim, porque a gente está trazendo uma didática de cores para dentro do projeto. Coisas que você talvez teria que fazer de forma manual em outros programas. Eu não estou criticando os outros, eu estou dizendo que lá você perde mais tempo e é menos eficiente o seu trabalho. Enquanto que aqui, o próprio programa te entrega tudo pronto, porque já está configurado. Eu sempre digo, não é mágica. Trabalhar em BIM não é Building Information Magic, tá? É modeling, é informação. Nós colocamos essas configurações e o próprio programa entrega isso pra gente. Então, se eu quisesse mudar de cores, era totalmente possível mudar de cores. Eu conseguiria fazer isso. Eu posso programar e personalizar a ferramenta para ela entregar aquilo que eu preciso no momento que eu preciso. Então, é muito simples trabalhar com esse programa, porque você faz a configuração uma vez e para sempre ela está disponível para você. Vou dar um exemplo aqui. Trabalhar com o Revit e configurar o Revit é a mesma coisa do que você salvar as senhas da internet no seu computador. Você não escreve a senha uma vez? E aí toda vez que você vai entrar no site, o próprio Google Chrome ou os navegadores de internet já te dá a senha, porque você já deixou ela cadastrada lá? Então você não precisa toda vez ficar digitando a sua senha? Exatamente. Então você faz isso para quê? Para economizar tempo. No Revit é a mesma coisa. Você vai ter que sentar um dia e configurar aquela função dele. Não precisa configurar o programa inteiro, não. Aquela função que você está executando nesse momento. Sei lá, fases do projeto, existente, demolir, construir, fase final. Então, você vai fazer isso uma vez. Depois, quando você for trabalhar com o seu segundo projeto, né, com o outro projeto de reforma, vai estar já pronto. É igual lá, você não vai precisar ficar redigitando aquela senha. E aí você faz isso. E lá na frente, se você decidir mudar as cores ou a configuração, é igual mudar a senha. Você vai mudar uma vez e ele vai replicar isso para todos os seus projetos. Então, a economia de tempo e o aumento de produtividade é realmente absurdo, porque você não perde mais tempo com tarefas repetitivas e tarefas braçais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é na questão de qualidade. Quanto mais você deixa o seu desenho didático,
Quanto mais você trabalha as cores, a visualização, cria as suas famílias, importa elas, transforma do SketchUp para dentro do Revit, porque é possível fazer isso. Eu ensino os meus alunos dentro do domínio do seu projeto a fazer isso, transformar famílias do Sketch para famílias do Revit, para não perder a qualidade gráfica e poder usar os mesmos blocos. Porque aí você não tem mais medo de fazer essa transição e não tem medo de perder os blocos que você trabalhou durante tantos anos, né? Então, dá para fazer isso. Então, quando você faz isso, a qualidade gráfica do seu projeto, ela só tende a aumentar, porque você está programando mais uma vez aquela configuração e usando ela várias vezes nos projetos. E com esse tempinho que vai sobrando, com esse aumento de produtividade, mais eficiência, sobra também mais tempo para você ter a melhoria contínua dentro do programa. Eu também falei isso em uns vídeos atrás. É não deixar ali, ó, estagnar e parar. Então você vai ganhando tempo, vai ganhando produtividade e vai melhorando a parte gráfica dentro do programa. Então é uma consequência atrás da outra essa melhoria contínua. Beleza. Vamos voltar para o projeto aqui. Eu gosto de conversar bastante porque eu gosto de trazer esse conhecimento para vocês, que é algo que a gente não encontra muito aqui no YouTube, né? A gente encontra o famoso, vem aqui, clica aqui, faz lá, beleza, gente, obrigado, tchau, fui. Mas o que eu trago aqui é a minha vivência, é a minha experiência por trás do programa, por aquilo que eu uso no dia a dia e aquilo que eu acho que pode funcionar para você que tá aí do outro lado. Então, se você gosta dos meus vídeos, gosta aqui do canal, eu te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, me seguir lá no Instagram e compartilhar também a sua vivência, suas dúvidas nas caixinhas de pergunta que eu abro, nos comentários dos posts e também eu espero te encontrar nos eventos ao vivo e gravados que eu faço ao longo do ano. Então, me encontre também nesses eventos que eu gosto de ter muito essa troca com os meus alunos e com os novos seguidores como você que está chegando aqui no YouTube ou até lá no Instagram. Então, beleza. Voltando aqui, além dessas fases, né? Então eu tenho o existente, a fase demolida, a fase construída, e eu gosto de criar uma fase final para mostrar para a mão de obra aquilo que é a fase final, porque eu não posso partir do princípio que eles vão entender que o que está no construir aqui já é a fase final. Então aí aqui a gente traz uma parte mais didática, né? A gente traz a visualização. Mas veja bem, eu parto do princípio de que quando eu tenho a fase final do meu projeto, eu não preciso ter duplicidade de informação e nem perder tempo só porque é a fase final e depois vai ter a planta técnica. Não. Na fase final, a gente já engloba a parte técnica e os elementos que a gente quer mostrar. Porque daí a gente não tem mais um desenho, mais uma informação perdida. Então a gente já condensa ali, que é a parte que a pessoa tem que executar. Que é o que você talvez faria no AutoCAD ou no SketchUp. Aqui a gente só colocou alguns filtros, umas layers do projeto antes, para realmente que ele entenda. E aí, beleza. Então, eu tenho a minha fase final, aqui daquilo que eu estou executando. E aí, beleza. Ó, então aqui na fase final, eu já coloquei a medida da minha bancada, a distância aqui do box, o chuveiro, eu tenho aqui a representação, eu tenho já tudo cotado daquilo que eu preciso. E aí, eu englobei duas outras informações. A primeira, o início do assentamento daquela minha peça, ou seja, aquele piso de 90 por 90, já tenho ele descrito aqui com o início e tal, é parametrizado esse bloquinho aqui, ó, então a gente consegue ganhar tempo na hora de colocar, e também a indicação das vistas, que são vistas internas do projeto, porque a pessoa ela pode ver a planta, só que ela não vai entender aquilo que está ali, né? Então, eu parto do princípio de que aqui a gente pode mostrar e eu já trago então a metragem quadrada e o pé direito aqui do nosso banheiro. É baixinho o pé direito mesmo. Então, opa, aqui a gente já tem todas essas informações. Fechou, tá liberado aqui pra gente visualizar e trabalhar com esse projeto aqui. E aí, nesse momento, eu exploro então as minhas vistas. Como o Revit está tudo conectado e a gente já tem todas as informações dentro do projeto, eu posso clicar na minha vista e automaticamente ele já vai abrir aquela visualização. Então aqui, ó, eu tenho tudo que foi colocado. Então eu mostro que eu tenho um nicho embutido na minha parede, eu tenho também as minhas peças hidrossanitárias aqui, então com as alturas de instalação, o tipo de acabamento das nossas aqui, ó, então eu tenho pintura fosca, um espelho cristal,
Tenho aqui ó, o rodapé sendo visualizado, a altura da minha bancada, do frontão, tipo aqui ó, de torneira para aquele lavatório ali, cuba de embutir da Deca, e aqui ó, a referência, o sifão para o meu banheiro, e olha que legal também, tá? Quando a gente trabalha com software em BIM, a gente coloca informações dentro do programa, mas não só isso. A gente também usa essas informações para ganhar tempo e ser mais eficiente no nosso dia a dia, correto? Então, assim, não é porque a informação tá lá que você deixa assim para ser acessada para quem quiser. Não, você utiliza para usar isso no seu dia a dia e nas suas representações. Então, olha aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o meu sifão. Quando eu clico naquele meu sifão, eu seleciono ele, eu tenho a descrição dele que é sifão para o banheiro. Então eu venho editar o tipo aqui e eu tenho ó, a minha descrição, sifão para banheiro. Se eu trocasse essa aqui, ó, se eu substituir essa informação, vai substituir aqui do lado também. Quer ver? Ó? Vou colocar sifão de alumínio para banheiro. Clico aqui em aplicar, ó. Ok, e olha lá, ele já mudou a informação, porque ela está aqui dentro dessa nossa peça, por isso que ele puxa. Então, eu não puxei com um texto aqui, e isso evita falhas, ajuda na hora de fazer a compra, enfim, várias opções aí que nós temos, né? Então, eu uso o programa realmente para ele me ajudar no dia a dia a economizar muito tempo. Ó. Porta, papel higiênico, ele está puxando daqui essa informação, né? Bacia com caixa acoplada, torneira de mesa, enfim, todas as informações já foram editadas previamente e colocadas no projeto. Então, aqui a gente visualiza a vista e a gente pode visualizar outras também. Ó. Essa daqui mostrando ali a parte do chuveiro. Outra vista, vamos lá, aqui. Essa daqui mostrando uma vista simples, mas que mostra aqui ó, a colocação dos porta-toalhas. Que nós temos o eixo de cada um deles, que foi colocado, e aí a altura aqui. Jefferson, eu vou fazer só um adendo aqui que é uma experiência. Por que indicar o eixo da colocação ali do porta-toalhas e não a medida? Vamos lá. Eu trabalho com o seguinte pensamento. Nem sempre o cliente vai executar, ou vai comprar, ou vai encontrar no valor ali aquilo que a gente colocou. E pode ser que ele queira substituir por um outro similar ou quase do mesmo tamanho. Então, quando a gente indica o eixo da peça, fica fácil para instalar. Então pode ser que tivesse um pouquinho parecido, um pouquinho diferente. Aí ele faz isso. Então eu decidi nesse caso aqui, tendo a vivência desse projeto, que seria a melhor opção. Mas se o cliente me diz, não, já comprei as peças que você mandou, aí beleza. Aí eu vou fazer na medida que ele colocou. Então depende muito da fase do projeto, se já foi comprado, se não foi. Mas vamos lá. Cabe a você também fazer as alterações no projeto, caso ocorram essas diferenças na especificação, que daí sim o seu projeto vai sair exatamente da forma como você projetou. Então, nesse caso aqui, coloquei só para especificar, mas se o cliente vier comprar outro ali e ele me disser que já tem a peça e tudo mais, aí sim eu vou fazer a substituição. E a gente entra mais uma vez naquela discussão. Não é porque você usa o Revit que você não vai mais ter alteração de projeto e o retrabalho vai sumir e tudo mais. Ó, fuja de quem diz isso. O que acontece é, quando a gente usa o Revit ou um software BIM para fazer os nossos projetos, o retrabalho ele é minimizado. A gente reduz ele a quase zero. Mas a gente tem um fator muito importante que faz com que nós tenhamos alteração de projeto e alguns pequenos retrabalhos, que é o fator humano. A gente não trabalha, então, com máquinas e nem projeta para robôs. Então, assim, se o seu cliente ele quer fazer uma alteração, vai acontecer. Se a mão de obra errar, vai acontecer essa alteração. Então, aquele retrabalho que você teria, ele é reduzido a quase zero. Mas não é que ele não vai existir. Vai existir, só que você vai passar muito menos tempo fazendo isso e vai ter muito menos dor de cabeça. Porque num caso como esse daqui, na hora de trocar um porta-toalha, né, que a gente tem ali, quando eu faço essa substituição, no meu desenho ele já muda, eu só vou ter que refazer a cota, só que no quantitativo já vai aparecer um novo, na tabela já vai ter um novo, se eu mudar até com o custo, já vai ser tudo atualizado ali para o meu cliente.
Então eu não teria que ficar voltando em outras vistas, na tabela e corrigindo isso como se fosse aquele checklist imenso. Faço uma substituição e aí eu tenho só que ajustar. O meu retrabalho, nesse caso, é de ajustar o projeto, não de refazer os detalhes de forma braçal. Então, muito cuidado aí quem diz isso, porque não é uma verdade. A verdade é que existe sim, mas que você trabalha de uma maneira muito mais fluida, muito mais eficiente e com muito menos erros. Então, seria esse caso aqui. E além das vistas desse projeto pequeno que eu trouxe aqui, a gente tem a questão dos quadros. Eu vou na nossa prancha aqui, ó, para pegar os quantitativos. Então, eu tenho aqui, ó, placa de gesso acartonado, que eu estou colocando aqui, que é o meu forro, ele está aqui. A tabela de revestimento que nós estamos demolindo aqui, ó, quantidade. E eu coloquei aqui um valorzinho porque a mão de obra vai passar, né? O mestre vai passar quanto que ele vai cobrar para demolição. Então você pode preencher aqui, ó, quanto que ele vai cobrar para derrubar aquele forro de gesso. Tabela de pintura, a área que vai ter que ser pintada e o valor, quantidade de porcelanato e o valor que vai ser gasto. Então tem tudo aqui, ó, a porta que nós vamos comprar, então, ó, a madeira melamínica aqui e o custo dela. Aqui nós temos diversos outros custos, né, todos de forma direta das peças, não de forma indireta com a instalação e tudo mais. Então, tudo que foi colocado aqui já está calculado aqui para o cliente. Tem alguns que estão zerados, porque, por exemplo, a caixa acoplada para a bacia sanitária ela já vem embutida ali, né? O assento também já vem no kit, então foi colocado e mais ou menos ele teria um gasto aí de quando foi feita essa tabela de uns R$ 3.400, podendo variar para mais ou para menos. Então, a gente tem aqui tabela dos espelhos, falta adicionar o custo, e também aqui, ó, as soleiras. E aí o valor para produzir a bancada, que a gente não tem, e o móvel que ficaria embaixo, que seria esse outro aqui, que aí a gente precisa adicionar no nosso projeto. Então veja que um projeto que, se a gente for olhar ele em área e complexidade, ele parece ser pequeno. Só que eu adoro os projetos pequenos, porque são nesses projetos que eu faço os meus melhores estudos. São nesses projetos que eu posso testar, melhorar a qualidade da minha representação, trazer novas formas de apresentar o meu projeto, posso adicionar filtros e o melhor de tudo, os pequenos projetos são o início para melhorar os médios e os meus grandes projetos. Se aquilo que eu faço dá certo num ambiente controlado, num projeto pequeno, imagina quando eu partir para um próximo, um porte maior. Eu vou encontrar dificuldade sim, isso é claro, porque eu estou saindo de um projeto pequeno para o maior. Só que muita coisa já está pronta, já está programada e já está automatizada para quando eu for para o meu próximo projeto. Como, por exemplo, uma tag que puxa ali o nomezinho, a descrição de um sifão. Quando eu vou para um projeto grande, isso já está pronto. Eu não tenho que ficar refazendo tudo isso. E pode ser que naquele projeto de médio, grande porte, esse detalhe passasse batido. Porque eu tenho tantas outras coisas para responder, para fazer nesses outros projetos, que aí a gente pode se perder nos pequenos detalhes. Então, assim, vamos responder a pergunta que é aquela que a gente começou esse vídeo. O Revit, ele é bom, ele é eficiente para fazer projetos pequenos? A grande verdade é aquilo que você acha e não o que eu acho. Eu já te dei toda a minha posição aqui, te mostrei na prática como é trabalhar com um projeto com metragem quadrada reduzida. Eu não vou chamar de pequeno. Então, assim, eu adoro esse tipo de projeto porque ele é o pontapé para criar os próximos. E agora eu quero saber a sua opinião. A sua opinião, eu tenho ela nos meus comentários. Então, sempre que você tiver uma dúvida, que você quiser fazer um elogio ou trazer um novo assunto aqui, clica aqui embaixo e comenta para eu saber se você está gostando desse vídeo, se você deixou um joinha. E também pode me chamar lá no Instagram a respeito de um vídeo ou de outro para a gente discutir, tá bom? Espero te ver mais vezes aqui nesse canal e nas minhas outras redes sociais. Te encontro num próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.